Olá a todos, saudação a todos, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Estamos dando início a mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este curso tem o objetivo de nos levar a uma transformação interior verdadeira. Não é uma transformação de aparência. O objetivo único destes ensinamentos é que cada um de nós possa fazer um trabalho interior, um trabalho sobre nós, não uma mudança de comportamento, algo externo, e sim uma mudança radical, a mudança de fundo. E para isso está organizado com diversos temas. Então, este tema da autoobservação é o que vai nos ensinar, entre outros, é o que vai nos ensinar a olhar para dentro de nós e perceber o que deve ser mudado e ir mudando. Esse é o trabalho de conhecimento de si mesmo. Então, este ensinamento é muito profundo, é muito real, não é uma fantasia. Então, o que é autoobservação? Autoobservação já está nos indicando que é observar a si. O sentido de autoobservação é um sentido da consciência e está atrofiado em nós. Em todo ser humano está atrofiado por falta de uso, que nós não usamos esse sentido, está atrofiado. É preciso colocar em prática, começar a usar esse sentido, que ele vai se desenvolvendo gradativamente conforme vamos usando, conforme vamos praticando. Nós temos os 5 sentidos. Temos os 5 sentidos ordinários, que são a visão, o olfato, a audição, o paladar e o tato, que servem para observar o mundo exterior, para observar as coisas externas. E que esses sentidos não servem para observar o nosso mundo interior. Então é preciso aprender a observar o nosso mundo interior para poder fazer tal mudança. E essa mudança será uma mudança real, uma mudança verdadeira. Então, observar é uma coisa, e auto-observar é outra coisa. É nos observar o que está acontecendo nos nossos centros. O que estamos pensando, o que estamos sentindo, o que estamos desejando. Estamos com raiva, estamos preocupados. Essa preocupação interna que nós temos, observar e aprender a observar isso. Então, observar é diferente de perceber. Muitas vezes nós
percebemos que estamos preocupados, que estamos chateados, que estamos irados, que estamos desejando alguma coisa. Nós percebemos isso. Porém, o fato de perceber não quer dizer que nós esteja observando. Nós estamos percebendo, sabemos que estamos com raiva, com ira, com preguiça. Porém, não estamos observando esse acontecimento, esse estado interior. E isso é diferente. Perceber que estamos com esse estado interior, com essa preocupação, com essa descontentamento, perceber é uma coisa e observar é outra coisa. Por exemplo, nós podemos saber que estamos em pé ou que estamos sentados, porém não quer dizer que nós estejamos observando como estamos sentados, aonde estamos sentados. Então é necessário observar, auto-observar. Então existem algumas técnicas para nós aprender a observar, a nos auto-observar. Por exemplo, quando nós vamos nos auto-observar, nós vamos nos dividir em duas atenções. Nós vamos dividir em duas pessoas. Por exemplo, nós vamos nos dividir em observador e observado. Então, o observador deve ser a consciência, deve ser a nossa essência. Deve partir dessa porcentagem que temos de consciência livre. Então, esse é o observador. E o observado, a parte observada, são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, os desejos, o que estiver acontecendo no nosso interior. Então, colocamos a nossa consciência a observar o que está acontecendo no nosso interior, nos nossos centros. Por exemplo, o que estamos pensando? Por que estamos pensando determinado assunto, sobre determinado assunto? Colocar uma atenção intencional para dentro de nós. Dirigir uma atenção voluntária, intencional para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, para a nossa má vontade, por exemplo. Dirigir essa atenção com o objetivo de descobrir quem está pensando. O observador vai dirigir a atenção à parte observada e assim perceber quem está pensando. Certamente, quem está pensando é um defeito psicológico. Um defeito qualquer defeito, por exemplo, um defeito de cobiça, pode estar pensando em
que preciso comprar tal coisa. Então, através da divisão da observação em duas, em observador e observado, nós vamos perceber quem está pensando, quem está sentindo. Certamente, quem está pensando, quem está sentindo é um defeito psicológico, é um desejo, é algo que busca, algo que esse defeito quer. E porque cada defeito, quando ele está no topo, por exemplo, quando ele está no trono, no nosso interior, quando ele está usando a nossa máquina humana, ele tem à sua disposição e utiliza os três cérebros. Utiliza o cérebro intelectual, utiliza o cérebro emocional e utiliza o cérebro motor, instintivo, sexual. Cada cérebro comanda uma parte da nossa máquina humana. Por exemplo, os cérebros, eles estão na coluna vertebral. O cérebro intelectual, o cérebro emocional, inferior e inferior. E um terceiro cérebro que comanda as funções motoras, instintivas e sexuais. Motoras, incluindo a fala. Então, quando um defeito, qualquer defeito, está se manifestando, ele está utilizando os três cérebros. Ele dispõe dos três cérebros para si e utiliza o cérebro intelectual para pensar, utiliza o cérebro emocional para sentir emoções e utiliza o cérebro motor instintivo sexual. O motor para falar, para se movimentar, e os instintos sexuais para sentir desejos sexuais, atração sexual por alguém do sexo oposto. Então, assim, ele está usando os três cérebros, ele está em poder da máquina humana. Está utilizando toda a máquina humana. Então, qualquer um de nós pode pensar de nós muito, qualquer coisa. Podemos pensar que somos isso, que somos aquilo, que somos bons, que somos justos, que somos amorosos. Podemos pensar qualquer coisa, porém, não quer dizer que isso é observação. Nós podemos nos qualificar de muitas coisas. Podemos nos julgar que somos bons, somos prestativos, somos amorosos, somos sinceros. Mas isto não quer dizer que nós estejamos nos auto-observando. Isso é um preconceito que nós temos de nós. Nós temos muitos preconceitos sobre nós, sobre a nossa pessoa. E geralmente são preconceitos, não são reais. São algo que nós pensamos de nós. Nós nos autoqualificamos.
E não quer dizer que isso é auto-observação. É um preconceito sobre nós, sobre a nossa pessoa, sobre a nossa conduta. Uma pessoa, qualquer um de nós, qualquer cientista, um astronauta, um observador do espaço, pode observar a vida toda. Uma pessoa qualquer, um cientista, pode observar planetas, sóis, estrelas, pode estudar a galáxia olhando com seus aparelhos e tirando fotografias, imagens, pode usar, pode conhecer o universo externo. E o fato de a pessoa, um cientista, conhecer o externo, o universo exterior, esse fato não lhe acrescenta nada internamente. Essa pessoa, esse cientista, não consegue fazer nenhuma mudança interna, uma mudança sobre si, com o fato de observar o exterior. A pessoa pode se desenvolver muito, pode ler muito, pode conhecer muito, pode conhecer o mundo, pode viajar o mundo inteiro, conhecendo países, capitais, cidades, conhecendo externamente. Porém, se a pessoa não conhece o seu mundo interior, não consegue fazer nenhuma mudança no seu mundo interior com o fato de conhecer o mundo exterior, o espaço exterior, planetas, sóis, galáxias, essas coisas. Isso não lhe proporciona nenhuma mudança interior, nada, não acontece nada no interior. É necessário fazer esse trabalho de autoobservação sincera, para que possa uma pessoa fazer uma mudança interior, no seu mundo interior. Então, é por isso que se diz, por isso que se conhece aquela expressão: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, é necessário conhecer o nosso interior. Não basta conhecer o externo. Então, se nós conhecer o nosso interior, nós vamos conhecer o externo. Vamos conhecer tudo o externo. Porém, se nós só conhecermos o externo, nós não vamos conhecer o interior. É necessário fazer esse trabalho interno, esse trabalho individual. Então, existem os dois mundos. Existe o mundo exterior e o mundo interior. O mundo interior, nosso mundo interior, está constituído por pensamentos, sentimentos, emoções, satisfações, descontentamentos, alegrias, tristezas. E existe o mundo externo, que é algo de aparência, algo que não é real, algo que parece, mas não é, como se diz. Parece, mas não é. Então, existem dois conhecimentos.
Existe o conhecimento adquirido através dos 5 sentidos, da visão, do olfato, do audição, do paladar e do tato. Esse conhecimento é um conhecimento externo. E existe o conhecimento real, que é adquirido pela consciência. Quando se libera, quando nós liberamos, ou quando nós liberarmos esses 97% da essência que está enfrascada nos defeitos psicológicos, quando nós liberar essa essência, nessa essência está o conhecimento interno, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que é do ser, a sabedoria que é do nosso real ser. Então, nós não podemos confundir a observação com a auto-observação. A observação se observa o mundo exterior, o mundo externo, as coisas fora. E a auto-observação é interna, se observa o nosso mundo interior. Nós podemos sentir antipatia por alguma pessoa. Podemos olhar para uma pessoa pela primeira vez e não gostar dela. Ou podemos ter um relacionamento de trabalho, de algum tipo de relacionamento com uma pessoa, colega de trabalho, e podemos nos ser antipáticos. Ela pode nos parecer uma pessoa antipática. Não nos cai bem, como se diz. Não gosto dessa pessoa. Porém, por quê? Talvez nós diga que conhece essa pessoa, porque trabalha no mesmo ambiente, porque talvez almoce junto. Porém, isso não é conhecer a pessoa. Isso é o preconceito que nós temos, que nós criamos pela pessoa, da pessoa. O correto seria observar a pessoa. Observar a si. Jogar essa atenção consciente para o nosso interior e buscar compreender, buscar investigar por que eu não gosto dessa pessoa. Por que eu sinto antipatia por essa pessoa? Talvez eu tenha ciúmes de algo de alguma qualidade dela, de algo que ela faz. Talvez eu não consiga fazê-lo. Talvez ela tenha habilidade em algumas coisas que eu não tenha. Então, com a autoobservação sincera, nós podemos esmiuçar esses nossos sentimentos e descobrir por que sentimos antipatia por alguém. Talvez inveja, ciúme. Talvez tenhamos inveja por uma amizade que ela tem, que nós queremos ser amigos de uma pessoa que ela é amiga e nós não somos. Então são fatores que levam
a nós criar preconceitos sobre outras pessoas, sobre as pessoas externas. E esse preconceito não é esse pré-conceito, um conceito feito antecipado, não é real, é algo que formou na nossa psique. Algum defeito nosso criou esse preconceito. Então, o fato de nós sentir esse antipatia por a pessoa, nós vamos perceber, através da autoobservação, que nós estamos tratando mal essa pessoa. Porque internamente nós estamos tratando mal essa pessoa. Intimamente estamos tratando mal essa pessoa. E assim, então, nós estamos nos tornando inimigo dessa pessoa. Porque o que importa para um trabalho de transformação interior é como nós nos tratamos uns aos outros, intimamente. Não é a cortesia externa. Nós somos cavalheiros com uma pessoa, corteses, somos amigáveis externamente, porém internamente, o que nós sentimos realmente por essa pessoa. Então, o que vale, o que conta é o interno, porque isso é real. O externo, aquela cortesia, aquela bajulação, podemos dizer, é fantasia, é falso, não é verdade. A verdade é o que nós sentimos realmente pela pessoa. Se nós sentimos antipatia, internamente nós somos inimigos dessa pessoa. Não somos seu amigo, nós somos, externamente, somos falsos amigos. E isso gera uma confusão interior. Nós acreditamos que somos boas pessoas e na realidade não somos. Nós somos o que nós sentimos, nós pensamos, o que nós desejamos internamente. Isso é o que nós somos, o que nós aparentamos ser. Isso não é o que nós somos. Isso é a falsa personalidade, que a personalidade é a fachada, é a persona. Persona quer dizer máscara, que é o externo, é falso, é uma aparência, é uma aparência falsa. Não há nada real na personalidade. Persona. Então, a personalidade é falsa. A personalidade não é do nosso ser. Então, o trabalho de autoobservação é um trabalho, é uma técnica que permite a qualquer pessoa que aprenda a se auto-observar, permite provocar uma mudança interior verdadeira, uma mudança real. Então, auto-observação é um sentido. É um sentido da consciência e está atrofiado por falta de uso.
Quando nós começarmos a usar, colocar esses 3% que temos de consciência colocar esses 3% de consciência ativa, a observar a outra parte, observar o que está acontecendo nos centros, o que está acontecendo no nosso centro intelectual, que os pensamentos aparecem na mente, que está dentro do cérebro. Quando nós, então, observamos o que queremos dizer, por que queremos dizer tal coisa, o que estamos sentindo no nosso centro emocional, por que estamos sentindo isso ou aquilo. No centro instintivo, vamos descobrir por que temos certos instintos. E no centro sexual, vamos perceber o desejo sexual. Por exemplo, quando se vê uma pessoa do sexo oposto, se sente aquela sensação, uma sensação de desejo sexual. Então, o defeito, ou os defeitos, eles tentam nos identificar, fazer-nos identificar com as coisas, com o externo. Nos identificar. Então, o defeito, ele busca, ele interessa a nos identificar com as coisas externas. Que aí nós esquecemos do nosso interior, a nossa consciência adormece e nós não fizemos o trabalho que é necessário ser feito, que é o objetivo da nossa existência. Então, o defeito, os eus, nos levam, querem que nós nos identificamos com as coisas externas, com a ira, e quer que nós reajam com palavras. Se nós nos identificamos, nós reagimos e adormecemos mais a nossa consciência. Perdemos esse sentido de autoobservação. Quando nós nos identificamos com as coisas externas. Se alguém nos diz algo para nos provocar, por exemplo, nos diz qualquer coisa que não nos agrada. Se nós nos identificamos com o que essa pessoa disse, nós perdemos a vigília e adormecemos a nossa consciência. Então, o correto, quando alguém nos diz qualquer coisa, se nós sentimos um descontentamento, algo que não nos agradou, nós não nos identificamos com o que a pessoa disse, e sim vamos observar o que está acontecendo no meu interior. O que está acontecendo no meu centro emocional, por exemplo, que essa pessoa falou tal coisa e que me desagradou. Então, eu não vou me preocupar com a pessoa, e sim comigo. Porque eu posso mudar a mim. Eu não posso mudar a pessoa. Ela
faz a parte dela. Se ela não conhece o ensinamento, é lamentável. Porém, se é uma pessoa que conhece, ela faz a parte dela. E nós faremos a nossa. Então, a nossa ação deve ir até um limite. E a da pessoa vem até o seu limite. Nós não vamos nos ultrapassar esse limite. Nós vamos ficar em nós. Vamos nos preocupar, nos ocupar com nós e estar em vigília. Então, não nos identificar e permanecer em vigília. Permanecer em vigília. Vigília. Vigiar o nosso interior. Vigiar os meus sentimentos. Vigiar o que eu pretendo reagir, o que eu pretendo dizer para me defender do que essa pessoa disse que eu me identifiquei. Então, eu não vou me identificar e vou permanecer em vigília, observando o meu interior. E assim, eu posso pedir à minha mãe à Mãe Divina a morte desse defeito. A morte do defeito. No caso, esse defeito que foi ferido, o defeito que se sentiu ferido por a pessoa ter dito tal coisa. Então, se eu não me identifico, eu consigo permanecer em vigília e pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Porém, se eu me identifico, se eu reajo com a pessoa e insulto, me defendo, eu perdi a vigília e perdi a oportunidade de eliminar um defeito psicológico. Então, o nosso ambiente, a nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida, todos os eventos, todos os relacionamentos com qualquer pessoa, é um ginásio psicológico. Nós chamamos de ginásio psicológico. Ginásio psicológico. É um ginásio psicológico. E é nesses eventos, nos eventos de conflito, de um conflito com uma pessoa, é o melhor momento para fazer essa mudança. Se nós permanecer em vigília. Se nós estivermos em vigília, nós podemos pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Então, o ginásio psicológico é a nossa vida. E é para isso que nós estamos no planeta. É para isso que nós existimos. É para isso que nós existimos à luz do sol. Nós não existimos
para reagir com a pessoa e nos impor dizer que nós não somos o que ela disse, que não somos isso, que somos aquilo. Não é para isso que nós vivemos. Nós vivemos para observar o que acontece no nosso interior e poder mudar. Então, o ginásio psicológico é o ambiente. Todo o ambiente é um ginásio psicológico. E sem esse ginásio psicológico, não aflorariam os defeitos, os nossos defeitos psicológicos. Não aflorariam e nós não poderíamos fazer trabalho nenhum. Nós só podemos fazer um trabalho quando o defeito aflora, quando o defeito vem à superfície. Que o defeito está submergido na nossa psique. Ele está submergido, ele está nas profundezas da nossa psique. E ele vem à tona, ele vem à superfície quando é provocado. Quando alguém nos provoca, o defeito vem à superfície. E ele vem para se alimentar, para reagir. Então ele reage, ele se alimenta. O defeito se alimenta cada vez que nós reagimos. Então, se nesse momento que o defeito veio à superfície, nós não deixe ele reagir, pedir a morte à Mãe Divina desse defeito que saiu à superfície, porque foi provocado por algo que a pessoa disse, o defeito reagiu, veio à superfície, ele apareceu, então é a hora de pedir que Mãe Divina mate esse defeito. E assim, esses 3% vão aumentando. Esses 3% de consciência livre vai aumentando e aqui vai diminuindo. Vai diminuindo porque vão sendo matados, eliminados os defeitos. Vão sendo eliminados quando eles saem à superfície para se alimentar. É a nossa caça. Se a caça, o caçador vai caçar, a caça saiu para procurar comida e é caçada. Então, o nosso defeito sai para se alimentar, para se defender, para se justificar e nós podemos pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. E esse é o trabalho de conhecimento de si mesmo. Esse é o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é liberar esses 97%, tornar 100% de consciência livre. Tornar 100% de consciência livre e nos reintegrar ao nosso ser, nos religar ao nosso ser. E aí está o sentido da palavra religião, religar, que é voltar a ligar as partes inferiores, os 5 centros inferiores, com os 2 centros superiores. Voltar a nos conectar, porque nós estamos desconectados por causa do defeito psicológico, ou dos defeitos psicológicos, por causa do ego. Então, se nós eliminamos o ego, nós nos religamos às nossas partes internas. E aí está a sabedoria, a força, a felicidade. Tudo está na conexão
entre o humano e o divino. É a religação, ou religar, voltar a ligar. Porém, é necessário eliminar os defeitos psicológicos que estão enfrascando a nossa essência. A nossa essência deve ser pura, puríssima, liberada, luz. Aqui estão as trevas, as nossas trevas interiores. Aqui está a luz. E a luz nós tiramos das trevas. Então, a luz nós vamos tirar do ginásio psicológico. O ginásio psicológico é o nosso dia a dia, a nossa vida. Aquilo que nos causaria preocupação, aquilo que nos causaria medo, é o nosso ginásio psicológico. Aquilo que nos causa preocupação, aquilo que nos causa medo, é o nosso psicológico. É o nosso ginásio psicológico. E é daí que nós vamos tirar a nossa consciência. Porque cada defeito psicológico, cada eu, carrega dentro de si uma parte da nossa essência, maior ou menor, segundo a robustez de cada defeito. E é com o trabalho de morte psicológica que nós vamos liberar a nossa consciência, liberar a nossa essência. E assim nos reconectar às nossas partes internas. E isso não é questão de comportamento, não é questão de fazer um spa, não é questão de fazer um retiro. Em um retiro, em um spa, o que acontece é que se acalmam os defeitos, se acalmam os eus, se apaziguam e se coloca outros eus para atuar na superfície, na nossa personalidade, se colocam outros eus e se acalmam esses eus essas preocupações. Então, se uma pessoa vai para um retiro, um spa, as preocupações diminuem. Não quer dizer que eliminou o eu que causa a preocupação. Apenas ele se submergiu na psique e foi colocado outro eu na superfície da nossa psique. E nós temos aquela falsa ilusão de que agora estamos bem. Mas voltamos na segunda-feira para o trabalho, para a vida diária, para o ginásio psicológico. E quando é na terça, quarta, quinta, sexta-feira, já aquele eu que submergiu na nossa psique, aquele eu de preocupação, aquele medo, aquela insatisfação, já começa a vir à tona novamente e nos causar preocupações, nos gastar a nossa energia, nos desgastar, nos debilitar. Porque os eus nos debilitam. Debilitam tudo. Debilitam a nossa energia sexual, debilitam a nossa energia física, psíquica, todo tipo de energia. Os eus gastam porque nós permitimos que eles gastem. E nos debilitam e nos causam enfermidades. Podem causar, todo tipo de enfermidade é causada pelo desgaste energético, pelo consumo inadequado da energia, pelo uso inadequado da energia. Então, o objetivo é eliminar o defeito psicológico, não colocar ele a submergir na nossa psique, colocar ele
acomodar ele lá dentro da nossa psique. É eliminar o defeito. Destruir o defeito. Desintegrar o defeito e extrair desse defeito a nossa chispa, a nossa partícula de essência que ele carrega. Então, o defeito é nosso porque ele carrega uma parte nossa, ele carrega uma parte da nossa essência. Então, ele é nosso, ele sempre vai estar na nossa psique. Não há outra forma de nós nos livrar desse defeito, a não ser através da morte psicológica, porque ele é parte nossa. Então, quando nós compreendemos um defeito, quando nós compreender, compreender Quando nós compreendemos o defeito, nós estamos aptos a pedir à Mãe Divina que mate esse defeito. Então, a compreensão nos leva ao arrependimento, à contrição de coração. Então, se nós compreendemos o defeito, nós nos arrependemos de ter criado esse defeito, porque ele foi criado por nós, não foi criado por outra pessoa. Então, nos arrependemos de ter criado esse defeito. E então vem a contrição de coração. E esse defeito pode ser eliminado. Então, com um pedido de morte. Então, esse é o trabalho de morte psicológica. É o trabalho de morte que muitos temem, que é o número 13. O número 13 não é por superstição, as pessoas pensam que 13 é morte. Sonho com o número 13, vai morrer. Não. O 13, cabalisticamente, ele representa a morte psicológica, não representa a morte física. Tudo em Cabala está se referindo ao interno e não ao externo. Então, aqui está uma grande chave para nós que queremos descobrir a razão da nossa existência. E queremos trabalhar no sentido de alcançar o objetivo da nossa existência. Sair desta vida mecânica, dessa vida automática, dessa vida de escravidão, porque nós somos escravos dos nossos defeitos psicológicos. Eles nos escravizam. E nós precisamos nos liberar. Então isso se chama liberar, o trabalho de liberação. É nos liberar dos defeitos psicológicos. Deixar de ser seus escravos. O nosso telefone vou colocar aqui. O nosso telefone é mais nosso WhatsApp 55 62 991 92 93 55. Através desse WhatsApp, entra em contato conosco. E somos gratos a todos que nos assistem e sugerimos que compartilhem estas conferências com familiares, com amigos, com companheiros de trabalho, de estudos, com qualquer pessoa, simplesmente comentando sobre esses ensinamentos e convidando para que assistam,
que nos escrevam, que nos perguntem, que nós estamos dispostos a colaborar, esclarecendo as dúvidas. Este grupo é um grupo muito grande, está em muitos países. Esse ensinamento dos 4 pilares da sabedoria é muito antigo, é tão antigo quanto a própria humanidade. E então, este ensinamento está sendo entregue por este grupo por ordem superior. Não é alguém intelectual que resolveu criar um curso com sei lá que objetivos. Não, este grupo está cumprindo um trabalho superior, está cumprindo ordens superiores de entregar esse ensinamento, que é o trabalho que toda pessoa precisa fazer para assim cumprir com o objetivo da sua existência. Do contrário, estamos perdendo tempo. Estamos identificados com as coisas do mundo e não estaremos trabalhando sobre nós. Então, este trabalho, este ensinamento nos ensina a nascer espiritualmente, trabalho com o sexo, a alquimia, nos ensina a morrer psicologicamente, que é basicamente esse trabalho que explicamos hoje, e nos ensina a compartilhar esse ensinamento com outras pessoas, que são os 3 fatores: o nascimento, a morte e o sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é entregar este ensinamento a outras pessoas. No próximo tema, vamos aprofundar um pouco mais no sacrifício pela humanidade. Muito obrigado a todos. Sejam todos bem-vindos e boa noite.